Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. O que todos nós queremos é envelhecer de maneira saudável. Esse é o tema do programa de hoje. Aproveita essa oportunidade, a gente vai entender um pouquinho como é o acompanhamento com o geriatra. Hoje a expectativa de vida aumentou, a nossa rotina de vida mudou demais. Antigamente falava assim, aposentadoria muito mais cedo e numa parada do trabalho após a aposentadoria. Hoje esse não é o cenário. Hoje a pessoa se aposenta, quando se aposenta, mas continua trabalhando, quer se sentir ativo, ativa. Quais são as preocupações hoje? Como é que a gente faz um acompanhamento da saúde como um todo ao longo da vida para envelhecer de maneira saudável? Como é que chega bem na terceira idade? Ligue para cá, faça a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886. Você também participa pela internet nas nossas redes sociais, tão fácil de participar. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @DeniseLuque, eu também espero a sua participação. Na última foto, você deixa um comentário sobre o programa que você está assistindo agora, ou mande através das mensagens particulares. Mas não deixe de participar, que o programa vai ser muito esclarecedor, eu tenho certeza. Segue a nossa hashtag Consulta ao Doutor, uma maneira que a gente tem de te encontrar nas mais variadas redes sociais. Tira uma foto, faz uma selfie, conta pra gente o que você já aprendeu aqui no Consulta e marca a hashtag Consulta ao Doutor. Segue o perfil da HIT no Instagram, @TVHIT, e você já sabe, né? Tá fora de casa? Quer continuar acompanhando o programa? Você faz isso pelo YouTube, o canal é HIT TV. Depois de cada programa, os vídeos ficam disponíveis, que é para você ver e rever a hora em que você quiser. Hoje eu tenho o prazer de receber o médico geriatra, Dr. Norton Sayeg. Doutor, estou muito feliz de tê-lo aqui hoje. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu, Denise. Prazer imenso de estar aqui com você e com os seus telespectadores. Todo mundo quer envelhecer de maneira saudável. E parece que a gente não se dá conta que desde o nascimento é isso que a gente está fazendo, envelhecendo, né? E aí tem um susto, tem gente que tem a crise dos 30, quando chega nos 40, às vezes é aos 50 que isso acontece, mas vamos definir? Tudo mudou, a nossa vida mudou, a rotina mudou, o trabalho mudou. Hoje as pessoas trabalham até mais tarde, né? Então, estão na sexta, na sétima década de vida e continuam trabalhando. Como é que define idoso nos dias de hoje, doutor? Infelizmente tem uma definição que precisa ser revista. Essa definição não é minha, é da Organização Mundial de Saúde, que define idoso em países pobres, chamados em desenvolvimento, a partir dos 60 anos de idade. Agora, nos países ricos, você só é idoso aos 65. Veja como o meio ambiente já interfere no padrão de qualidade do envelhecimento. Agora, isso precisa ser revisto. Hoje em dia, uma pessoa com 60 anos de idade no Brasil é uma pessoa ativa, participativa, tem as suas atividades na comunidade, continua trabalhando, espero que continue trabalhando por prazer e às vezes é por necessidade para poder complementar a renda, que é um dos fatores decisivos no envelhecimento saudável. Mas, Denise, tentando te responder assim de uma maneira muito simples para o público entender, a gente envelhece como viveu. Se você viveu uma vida regrada, uma vida com acompanhamento médico, uma vida com acesso à medicina, que é fácil falar, mas às vezes é difícil resolver num país como o nosso, por exemplo. Mas se você viveu controlando a sua vida, controlando a sua dieta, evitando hábitos nocivos como fumar, beber em excesso, o sedentarismo é uma doença na realidade que precisa ser combatido. E olha, não precisa de muita coisa não. Andar 15, 20 minutos por mês, por vez, por dia, já está de bom tamanho, sabe? Não é aquela coisa de entrar na academia e ter que ficar malhando 4, 5 horas. Não existe isso. Se você se exercitar um pouquinho por dia, isso já vai fazer uma diferença na sua qualidade de vida. Gostei que você falou que a gente envelhece como viveu.
né? É bom pensar nisso, né? Agora, o pensamento hoje da medicina está mais voltado a isso que você está falando. Um acompanhar com saúde. Hoje em dia, claro que não é todo médico ou todo serviço de saúde que trabalha dessa forma, mas hoje a gente consegue encontrar acompanhamento, não sei como era antes, mas eu sei que hoje a gente consegue. Qual é a sua queixa? Não, eu não tenho queixa. Eu não vim aqui porque eu estou com uma demanda, uma pendência, eu vim aqui fazer um acompanhamento. Hoje a gente consegue fazer isso com mais tranquilidade, né? Isso que você falou é super inteligente, porque veja, na consulta com um médico normal, com um médico que não é geriatra, a primeira pergunta que ele vai te fazer é: o que te trouxe aqui? O que você sente? E a partir da queixa, como nós chamamos, ele vai perguntar: e há quanto tempo? Esse é o médico que não é geriatra. O médico geriatra pergunta: como você vive? Que horas você acorda? O que você come no café da manhã? O que você faz? Você faz a sua toalete de manhã, você tira a camisola, tira o pijama, vai correr, vai andar um pouquinho, tem a sua agenda cheia, que horas você faz um lanchinho, que horas você almoça, enfim. Você faz um screening, uma revisão do estilo de vida daquela pessoa para você poder, sim, estar interferindo nas coisas evidentes, básicas e que a grande maioria do público sabe, a grande maioria das pessoas sabe o que faz bem e o que faz mal. É que querem um reforço, querem que o médico confirme aquilo para eles. E isso é uma coisa altamente entendível. O que a gente tem que prestar atenção, Denise, e com muito cuidado, é que as doenças que atrapalham o envelhecimento são silenciosas, elas são traiçoeiras, elas não dão sintomas. Eu dou um exemplo, por exemplo, você pode ter pressão alta e não sentir absolutamente nada e dar entrada no pronto-socorro com derrame pela pressão alta, que poderia ter sido detectada numa consulta absolutamente trivial, que não precisa ser geriatra, na realidade, qualquer médico deveria aferir a pressão dos seus pacientes, né? Diabetes é outra doença muito traiçoeira. Quando ele dá o primeiro sintoma, não é sintoma mais, é chamada complicação. E essas complicações são muito graves e, por vezes, irreversíveis. E o que faz o geriatra, então? Ele atua como um verdadeiro detetive, buscando tudo o que é possível que esteja acontecendo com você, mas que está lá quietinho, silente, dentro de você. E o médico geriatra vai e descobre, detecta e trata. Porque uma coisa nós temos que reconhecer. Por que está mudando esse conceito hoje em dia e se fala tanto em envelhecimento? Porque o Brasil envelhece de maneira dramática. Eu diria altamente positivo envelhecimento, porque alternativa ninguém quer, né? Ah, não. Né? De jeito nenhum. As pessoas falam, envelhecer é maravilhoso, né? Envelhecer com saúde. Isso, que quem não fica velho, né? Quem não envelhece, não chega lá é porque foi embora antes, né? Exatamente. Agora, doutora, eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, você falou das doenças silenciosas. E me chama muito a atenção quando fala da hipertensão, porque até mesmo quem tem carteira assinada, tem médico do trabalho, a gente passa por um check-up aí a cada tempo, né? Você vai ao hospital, ele vai verificar a sua pressão, mas nem sempre isso é verificado da maneira correta. A gente já aprendeu, os especialistas já falaram aqui no Consulta ao Doutor, que tem um protocolo, porque a gente chega agitado, então às vezes você foi no pronto-socorro e vai ter a sua pressão aferida, mas você está com dor. Será que isso pode interferir na pressão? Ou você estava precisando voltar para o seu trabalho, ali a sua posição, você precisa voltar e atrasou o horário de fazer o seu exame, mesmo com o médico do trabalho. E aí houve uma mudança. E o que a gente tem percebido? O que eu tenho notado dos relatos? Ah, Denise, mas não fizeram do jeito certo. Então, não vou levar em consideração. E às vezes era uma pressão alta ali. Deu alto o número.
da pressão. Mas por que não teve o repouso? Por que a pessoa não estava tranquila? Ela acaba descartando essa informação. Então, trago essa situação e a pergunta, de fato, vale a pena? Então, olha, deu uma pressão alta. Não fiquei em repouso, eu não estava tranquila para fazer o exame, mas vou levar em consideração, vou marcar uma consulta? Eu vou passar numa farmácia, eu vou procurar um profissional, um serviço de saúde, alguém que possa aferir ali? Vou chegar na minha casa, vou aferir tranquilinho com a minha maquininha? Qual deve ser a postura mais adequada quando você tem uma alteração, mas a aferição ali não foi feita da maneira ideal? Você me dá uma oportunidade única, Denise, de discutir um tema altamente polêmico e um dilema para muitas famílias. A primeira coisa que eu diria é que esses aparelhos eletrônicos, com raríssimas exceções, eles induzem a erro, especialmente os que são usados no punho. No braço ainda são um pouquinho mais precisos. Agora, falava, mas doutor, eu vou no médico todo dia para controlar a pressão também, o senhor está sendo muito radical. Não. O que eu costumo orientar para os meus pacientes? Traga o seu aparelho na consulta e a gente faz um cheque, a gente dá uma checada no que eu ouço no meu aparelho, que eu só uso o aparelho aneroide, o aparelho do médico, e comparo com o resultado que deu no seu. E eu já vi barbaridades, coisas absurdas, pessoas deixando de tomar remédio porque a pressão está baixa ou, ao contrário, aumentando a dose porque a pressão deu muito alta. Eu acho que é muito importante esse tipo de orientação. E a segunda orientação, verificada uma alteração na pressão, telefona para o seu médico. E essa é uma outra característica que o bom médico tem que ter. Ele tem que ser acessível. Se ele não for acessível, ele realmente não é um excelente médico. O excelente médico é aquele que te dá o telefone da casa dele e que te diz, me ligue nas 24 horas que eu vou ficar muito preocupado se eu não tiver informação correta de você do que, na realidade, você pensar que está me incomodando. Então, seria esse tipo de orientação que eu daria para os pacientes que têm que controlar a pressão. Aliás, que todo mundo deveria controlar pelo menos 3 vezes por ano. Adorei, doutor, que você fala dessa comunicação. Eu sou defensora do fácil acesso ao profissional de saúde, não só pela conveniência do paciente. Eu realmente acredito que isso traz segurança. Se nós temos uma relação de confiança, isso não traz só segurança para mim, como paciente. Isso traz segurança para o médico que me acompanha, né? Para ele não me deixar na mão, para eu não passar no serviço de saúde e, de repente, não conseguir contar a minha história, não conseguir replicar tudo aquilo que você já acompanha há mais de 10, 20 anos. Assim a gente consegue ter um acompanhamento, inclusive familiar, é através dessa confiança, desse respeito. Quando você fala de uma alteração e fazer essa ligação para o médico, quando você tem esse contato, qual seria a maior orientação que você dá para o seu paciente? É ele aferir de novo? Fica em repouso? Tem algo para fazer? O paciente que já toma algum remédio, pode ser que ele necessite fazer um uso extra ali? Como é, doutor? Isso vai depender muito do nível pressórico que foi verificado. Porque em algumas vezes, não na totalidade das vezes, mas em algumas vezes, a hipertensão gera sintomas. Ela pode gerar uma palpitação, o indivíduo sente o coração bater, o que não é uma coisa corriqueira. Ele pode sentir dor de cabeça, especialmente na parte de trás da cabeça, na nuca. Chama-se nucalgia em medicina. Ele pode ele pode estar agitado, a gente vai perguntar se aconteceu alguma coisa. Às vezes, cafeína em excesso, café em excesso, em horários que a pessoa não está acostumada, tem certas pessoas que são muito sensíveis a isso. Enfim, aquela velha história de cada caso é um caso.
E se for necessário, a gente dá orientação por telefone, sim, olha, tome meio comprimido disso, tome meio comprimido daquilo. E tem uma coisa interessante, meio anedótica, mas que é verdade, que tem a síndrome do avental branco, não sei se você já ouviu falar, que é aquele paciente que entra no consultório, a pressão dele sobe. E ele não é um Só paciente hipertenso. E ele não é hipertenso. O que a gente faz com esse tipo de paciente? Que ele já avisa muitas vezes. Os idosos já avisam. Ah, doutor, eu cheguei no médico e minha pressão já sobe. O que a gente faz? A gente faz a consulta, conversa com o indivíduo, deixa ele mais tranquilo. E quando percebe que ele está mais tranquilo, a gente afere de novo essa pressão para ter segurança de que você está orientando o paciente de uma maneira objetiva. Adorei, doutor, porque isso realmente acontece. Acontece outra coisa também quando a gente vai ao médico. Acabam os sintomas, muitas vezes. Muitas vezes a filha diz, a mamãe tem uma queixa de tal coisa, e a mamãe diz, não tenho, não sinto absolutamente nada disso que você disse. Mas isso tudo faz parte do dia a dia. Sim. E a relação médico-paciente, que é fundamental, especialmente quando você está tratando de pessoas com mais idade. Perfeito. Doutor, nós já falamos então de uma doença silenciosa, que é a hipertensão. Chegou uma pergunta que achei muito interessante. Tem um exame. Às vezes a pessoa te fala alguns desses sintomas, mesmo sendo uma doença silenciosa. Você contou que em alguns casos você pode ter dor de cabeça, dor na nuca, enfim. E a pessoa fala, mas é quando eu acordo, em horários em que não dá para você estar no médico. Tem exame para você fazer essa rotina, ir medindo a pressão às 24 horas? Impressionante o padrão da pergunta, é espetacular. Eu agradeço muito ter essa oportunidade. Existe sim, e isso é muito mais frequente do que muita gente imagina. E existe um exame que você fica medindo a pressão 24 horas. Legal. E ela te dá um gráfico. E até nessas 24 horas tem um lugarzinho lá para você dizer, estava dormindo, né? Dormi de tal hora, tal hora. Faz um diário. Né? Um diário. Almocei, tomei café, fiz isso, fiz aquilo. E com isso você consegue fazer cotejar, como nós chamamos, comparar a atividade que a pessoa estava desenvolvendo com os níveis da pressão. E com isso medicar com absoluta segurança. E olha, muitas vezes não é necessário medicamento. Você simplesmente controlar o sal da comida e voltar a ter uma atividade física, reduzir um pouquinho de peso, você pode ter um resultado espetacular no controle da pressão arterial sem os medicamentos. Porque se medicamento fosse bom, Denise, não vendia em drogaria, não era droga, né? Remédio é sempre o mínimo possível, na menor dose que for possível, mas desde que seja uma dose efetiva, evidentemente. Excelente. Já eu volto para saber, porque muitos idosos tomam muitos remédios. E eles acabam não sabendo, qualquer pessoa, não precisa nem ser o idoso. Se você não anotou, se você não tem esse conhecimento, você não sabe para que serve o remédio. A ponto de o médico de repente fala, olha, pode parar de tomar o remédio para pressão. E você não sabe qual que é o da pressão. Já você me fala se o médico geriatra pode ser esse médico que vai falar assim, traga todos para consulta. Porque aí eu vou te indicar, primeiro tem que tomar o da tireoide, depois a gente vai um protetor gástrico. Essa rotininha que no dia a dia, muitas vezes até em determinadas situações, nem é o idoso que cuida disso. Às vezes o filho ou um cuidador já deixou separado ali e não... Depois que você tira do blisterzinho, não dá para saber que remédio que é. Né? Já eu volto para a gente saber essa questão dos muitos remédios. Você falou de exame, perda de peso e sedentarismo. O idoso que nunca praticou atividade física, doutor, pode começar depois de 60, 70 anos? Você fala de uma caminhada diária de 15 minutos, isso é tão possível
né? E algumas pessoas se sentem tão desencorajadas a fazer só os 15 minutos, porque vão ser só 15. Fala um pouquinho para animar quem está em casa e se dá para começar estando na terceira idade, enquanto eu chego ali para dar um recado. Por favor, doutor. Pois não. Uma coisa que eu gostaria de lembrar, que essa desmotivação para fazer exercício físico, muitas vezes está ligado com o estado emocional do paciente. Existe uma depressão aí mascarada que o médico com experiência acaba detectando e tratando essa depressão e automaticamente devolvendo ao indivíduo a vontade de fazer esse tipo de atividade. E explicando para ele quais são os benefícios, que os benefícios são imensos. A perda de peso, para se ter uma ideia, ela pode controlar não apenas a pressão alta, como também o diabetes, especialmente o diabetes tipo 2, aquele não dependente de insulina. Então, depende muito do estilo de vida para a gente poder fazer uma orientação exata desse tipo de paciente. E a respeito de medicamento, que você me perguntou, Denise, eu tenho uma preocupação tão grande com isso, da insegurança que eu tenho de que o determinado paciente não vai conseguir tomar aquele monte de remédios, porque ele tem um monte de doenças, que quem faz essa parte de orientação é uma farmacêutica. Ele sai da minha consulta, da consulta médica, com a receita, e a minha farmacêutica que faz a orientação em termos de horário, facilidade de administração, e isso normalmente faz com o filho, com o responsável, porque a grande maioria dos meus pacientes são portadores de demência, de doença de Alzheimer, que não tem condição de gerir sozinho esse tipo de problema. Vamos para o intervalo? Do próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre o envelhecimento saudável, que é tudo o que a gente quer, né? Então aproveita essa oportunidade, liga para cá, faz sua pergunta 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque e lá no meu Instagram @Denise Luque. Volto a conversar com o Dr. Norton Sayeg, médico geriatra, aquele médico que a gente quer acompanhar a vida inteira, né? O médico que vai cuidar da família. Você falou que tem pacientes, doutor, que sofrem com algum tipo de demência senil. Hoje é que a gente fala mais é o Alzheimer. Eu vou chegar para falar sobre isso também. Mas é importantíssimo que o idoso esteja acompanhado, não? Claro, sem dúvida nenhuma. Até porque o que a gente sempre pede para os familiares, independente da fase do Alzheimer, que tem várias fases. Tem a fase até que ele não tem sintoma. Podemos falar disso num outro dia, se você quiser. Que a gente detecta antes de aparecer o problema de memória na realidade. Mas, invariavelmente, a gente pede que esse paciente fique o mais independente possível. Ou seja, não faça o que ele pode fazer sozinho, menos tomar remédio. O remédio, sim, o remédio é fundamental, porque senão a gente acaba perdendo, né, esse recurso que é fundamental nessa doença trágica que é a doença de Alzheimer. Quando eu falei dos remédios e você falou da profissional que trabalha com você, a farmacêutica, que faz esse controle, inclusive porque tem remédios, como o idoso, qualquer pessoa, né? A gente passa em vários especialistas, cada um vai dando o seu remédio ali para o sintoma que se apresenta, sem saber que você já toma um outro remédio e que ele pode interagir de maneira ruim e que pode nem trazer o benefício esperado. Então, é fundamental passar com uma farmacêutica, né? Antes da consulta, a farmacêutica já faz esse tipo de questionamento. Aí ela me passa todas essas informações, aplica um teste de memória, aplica um teste de depressão, aplica um teste que nós chamamos de teste do relógio, para ver se ele tem coordenação, principalmente chamamos de funções executivas, e aí
passa comigo na consulta. Aí, passando comigo na consulta, eu convoco a farmacêutica até o meu consultório, nós conversamos ali na frente do paciente e ela se retira para outra sala para fazer as orientações finais para esse paciente sair com segurança e dando todos os telefones de contato da gente 24 horas, se necessário for. Perfeito. Legal isso, de passar os contatos sempre, eu falei, né? Dar segurança. Não é só para o paciente, não. É para o médico também que acompanha a gente. Claro. Maria Aparecida ligou para cá, ela é de Alagoas, tem 64 anos. Catarina, só me confirma, ela é hipertensa ou hipotensa? Hipertensa. Toma remédio. Ela ouviu dizer que remédio para hipertensão pode provocar câncer, pode ter substância cancerígena. E a gente sabe que muito é falado. Aliás, todo mundo pode falar o que quiser. Por isso que os programas de confiança, assim como Consulta ao Doutor, onde depois o vídeo fica disponível, você pode multiplicar essa informação pelas redes sociais, eu acredito que sejam tão importantes para a gente ter a fonte de confiança, né? A informação de qualidade na era do fake news, né? Isso procede, doutor? Não. Na realidade, não existe nenhuma comprovação científica que remédio para hipertensão leve a câncer. Ele pode levar a 2 problemas sérios. O primeiro é a hipotensão, que é a pressão baixa, que é tão ruim quanto a pressão alta. E tomado em excesso, evidentemente, que pode abaixar demais a pressão. E outro é problema de memória. Existem determinados medicamentos, eu não vou citar um nome aqui por uma questão de formalidade, mas determinados medicamentos para pressão, cada vez menos utilizados, graças a Deus, que afetam a memória do paciente idoso, da pessoa idosa. E o médico simplesmente substitui aquele medicamento e a memória retorna. Quando é feito isso logo nas fases iniciais, detectado logo, a memória tende a retornar ao que era antes, pelo menos. Perfeito. Doutor, há uma mudança no padrão do sono do idoso? Porque dormir bem é tão gostoso, né? Isso é tão engraçado, sabe? Eu digo que é engraçado porque é meio anedótico. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar, para não dizer nunca, que médico nunca diz nunca e nunca diz sempre. Né? São 2 palavras que a gente evita usar. Mas evitar sempre a maldita receita azul que leva à tarja preta. Esses remédios, sabe como é que o nome de remédio para dormir, Denise, que a gente chama? Como? Hipnótico. O nome já diz. Te tirar da sua intelectualidade, do seu controle, da sua memória. Então, a primeira pergunta que eu faço é, espera um pouquinho. Doutor, ele não dorme de jeito nenhum. Vamos conversar. Que horas ele vai dormir? Ele janta e vai dormir. Janta, ninguém segura, ele quer dormir. E que horas ele janta? 5 horas da tarde ele já janta. Ora, se ele dorme das 5 até a 1 da manhã, ele dormiu as 6 horas necessárias para uma pessoa de 80 anos de idade e vai ficar reinando na casa no momento que todo mundo quer descansar. Então, tem que conhecer qual é o histórico para evitar dar medicamento. Não é que nós não damos medicamento. Eu medico, não com tarja preta, nunca. Praticamente esse eu afirmo que é nunca. Perfeito. Mas existe alternativa, sim, para dar segurança. Agora, deixa dormir mais tarde, vem assistir televisão, tem tanto programa informativo hoje em dia. Não consegue fazer isso de uma vez? Vai fazendo meia hora por dia. Porque isso, a família que quer dormir. E mais. Você vai colocando meia hora por dia mais tarde. Para ele conseguir dormir de madrugada. Claro, né? Vai enganando no bom sentido. Sim, leva para dar uma volta, faz uma partida de baralho. Porque o que acontece muito com pacientes, especialmente com Alzheimer, é que cuidadores contratados são contratados para ficar com ele à noite
e eles que querem dormir. E o paciente já dormiu o que tinha que dormir. Ele vai ficar acordado. Então, você acha que a minha consciência vai permitir que eu medique esse paciente por essa razão? Não. Isso não é medicina. Perfeito. Doutor, então dá para mudar essa rotina para o sono ficar mais adequado. Agora, o idoso, eu vou colocar aqui um cenário que eu sempre recebo aqui as mensagens, que dorme cedo, mas 10 da noite, tá? Uma casa que funciona até 1 da manhã, ir dormir às 22, pode ser cedo para essa rotina familiar, mas ele acorda às 4h30, 5 horas. Sim. Ok, se ele está descansado, e geralmente eles estão, Sim. Tudo bem, vida normal. Vida normal. Vamos tentar gastar mais energia durante o dia para deixar ele um pouquinho mais cansado, para ter o sono mais reparador, inclusive. E repito, existem alternativas, sim, e nós passamos medicamento, mas apenas em último caso, quando as medidas não farmacológicas fracassam. Tem telespectador na linha. Vamos atender o José? Fala conosco aqui de São Paulo. Oi, José, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode contar um pouquinho da sua história, fazer perguntas se tiver. Ah, legal. Fico no telefone, né? Pode falar, José, a gente já está ao vivo. Pode falar. Para você e para os teus entes queridos, um 2019 cheio de saúde, felicidade, amor e alegria. Bem, obrigada, José. Ah, tá. Pode me chamar de Vasco, meu apelido é Vasco. Quantos anos você tem? 92. 92. Como que é mais ou menos a sua rotina? Você faz atividade Eu física? tenho 92 anos. Eu faço musculação, faço academia, moça. E se eu dormir 2 horas por dia, estou inteiro. Olha que maravilha. Para ele dormir 2 horas, ele está inteiro. É. Toma muito remédio? Eu tomo remédio para pressão. Pressão alta. Faz um acompanhamento assim como o Dr. Norton contou aqui pra gente? Eu tenho 3 médicos, uma cardiologista, meu coração eu fiz agora no hemograma, está excelente, viu? Tem uma cardiologista, uma urologista e uma cardiologista, uma médica de gente idosa e um urologista. Maravilha. A minha pressão é excelente, às vezes o exame, eu faço um exame de próstata, de bexiga, tudo, está melhor do que o anterior. O médico fica bobo. Que maravilha, José. Obrigada por ter ligado, viu? Uma satisfação ter a sua confiança aqui no Consulta ao Doutor. Um abração para você. Muito obrigada. Continue nos assistindo. Parabéns. Merece os parabéns, viu? Merece os parabéns. Doutor, vamos falar um pouquinho? 92 anos, musculação que despontou como uma atividade que ajuda a fortalecer os ossos, inclusive, né? Veja, à medida que nós envelhecemos, nós vamos trocando a nossa massa nobre, que são os músculos, pela massa não nobre, que é a gordura. Por isso que existe uma tendência, depois de uma determinada idade, a ganhar peso. E a musculação preserva isso, ou diminui essa perda de massa nobre. Só que é importantíssimo avisar para a população que musculação é um complemento da atividade física, que o fundamental é a atividade aeróbica. Esse senhor, provavelmente, ele falou em musculação porque é o que chama mais atenção, mas ele deve fazer alguma atividade aeróbica, além como disso, com certeza, caminhar, um pouquinho parece de muito bicicleta, ativo, né? alguma coisa assim. E o que me deixou assim interessado no caso do seu Vasco, como ele prefere ser chamado, Isso. é a memória, a articulação, a facilidade que ele tem de coordenar os pensamentos.
Porque isso que eu queria te contar, Denise, não queria sair daqui sem falar desse jargão. Por favor. De que é normal perder memória à medida que nós envelhecemos. Isso é uma bobagem. Isso é um insulto. Isso não existe, minha gente. Não é normal coisa nenhuma. É comum, mas é tão comum que as pessoas confundem normal com comum. E não é porque é comum que ela passa a ser normal. Então, notou perda de memória, notou distúrbio de comportamento, mostrou apatia, mostrou desinteresse com a vida, procura seu médico de confiança que isso tem tratamento. Então, eu queria deixar isso muito claro com a oportunidade simpaticíssima que você me dá aqui com a sua presença, Denise. Já volto para a gente falar mais sobre isso, tá? Porque às vezes a família acha que é normal e não leva. Mas Sim. isso é da idade, olha, 90 anos. Olha lá. Isso, exatamente. A gente teve um telespectador que ligou para cá, consegue concentrar ali toda a sua articulação, né? Tá maravilhoso. Já eu volto, a gente fala mais sobre isso. A gente sabe que a suplementação é super importante, a gente fala mais pra frente sobre isso, já eu vou dar meu recadinho, mas doutor, é importante que a família, que a família possa estar junto na consulta, né? Que a família acompanhe e que a família não vá marginalizando esse idoso com o passar do tempo, porque muitas pessoas falam, né, sobre ser necessário, ser fundamental, e quando você chega na terceira idade, o que muita gente fala é que é difícil você ser cuidado e amado quando você não tem mais aquela função. Então, já que você está idoso, você não pode mais cuidar do meu filho, então eu não deixo você conviver com o meu filho. Já eu volto para a gente falar um pouquinho disso, que é triste, mas que acontece em muitos lares, onde o idoso vai se sentindo cada vez mais desnecessário naquele núcleo. Já a gente fala sobre isso. Volto a falar agora um pouquinho com você sobre esse movimento que às vezes acontece nas famílias, onde os idosos vão se sentindo, e eles falam isso, viu? Desnecessários naquele núcleo, né? O acompanhamento médico, levar esse idoso, acompanhar, saber que essa perda de memória não é normal, como você bem disse. Aliás, foi lindo o que você falou, né? As pessoas costumam abraçar as situações e achar que é normal, que tudo é da idade, né? Olha, as pesquisas mostram que a gente vai viver cada vez mais. Não dá para abraçar essas condições e achar que é normal. A gente está esperando o quê, então, né? Então, Denise, você me dá uma oportunidade até de reforçar isso daqui com uma historinha muito rápida de uma senhora com 85 anos de idade, ativa, que frequenta a igreja, que participa de movimentos voluntários. Ela começa a ter uma dor no joelho direito que a impede de exercer as funções que ela exercia antes. Ela não consegue mais se movimentar. E ela vai buscar um médico, vai procurar um médico e vai com a filha. E o médico examina e diz: minha senhora, que idade a senhora tem? E ela fala: 85 anos de idade. Fala: minha senhora, com 85 anos de idade, doer o joelho é uma coisa normal, né? Ela falou: engraçado, doutor, o meu joelho esquerdo tem a mesma idade e não dói. Adorei. Né? Então, é isso que a gente tem que ver. A pior coisa no envelhecimento é perder a independência. Isso. Quando você passa a depender de outras pessoas. É claro que para ir ao médico, leva a filha com uma orientação, é um apoio. Carinho, né? Mas eu costumo conversar muito, quando há possibilidade mental disso, com o paciente, porque eu já tive paciente que me chamou a atenção. Paciente sozinho? Paciente sozinho, muitas vezes, quando ele quer. Tá. É ele que manda. Perfeito. E já teve paciente que me chamou a atenção. Eu falei: doutor, eu estou aqui, viu? O senhor está perguntando tudo para minha filha?
Mas eu tô Legal. aqui querendo falar alguma coisa. E a gente aprende todo dia, né? Sim. A gente nunca sabe tudo. Ainda bem. Então, a independência, se ela quer lavar prato, deixa ela lavar prato. Se ela quer ajudar na cozinha, deixa ajudar na cozinha. Toma os cuidados normais de uma pessoa frágil, uma pessoa que já tem um problema de visão ou de audição. Tome os devidos cuidados de segurança, mas não limite essa pessoa. Não fique mimando demais, deixando ela sentadinha o dia inteiro no sofá, porque isso não traz saúde para ninguém. Perfeito. Tem um tema, não necessariamente ele vem com a terceira idade, hoje muitas mulheres se queixam disso muitíssimo antes, mas é algo que pode acontecer, acontece mais com as mulheres, que é a perda urinária. Esse é o assunto que muitas vezes pode ser pedido para falar sozinho, porque o que os especialistas contam aqui é que muitas vezes a mulher tem a perda urinária, está incontinente de alguma maneira, tem incontinência urinária, mas ela nem fala para o médico. Então há um constrangimento muito grande. Eu acredito que com o idoso isso possa acontecer da mesma forma, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma queixa frequente, extremamente limitante do ponto de vista social. Você convida para ir num restaurante, por exemplo, e ela fica fazendo a conta. Será que tem um banheiro próximo? Será que eu vou conseguir chegar no banheiro? E tem um detalhe. Evidentemente que essa geração, hoje em dia, de uma senhora com 90, 80, 90 anos de idade, são gerações que não tiveram uma assistência ao parto muito boa. E esses partos traumáticos feitos em casas, muitas vezes sem assistência, podem levar a problemas urinários na velhice, sim. Porém, tem uma doença chamada popularmente de cistite, que é a simples infecção urinária que causa perda de memória, perda de urina, não consegue controlar a urina. Por favor, se queixe, vá procurar ajuda. Um simples exame de urina detecta lá qual é o bichinho, qual é a bactéria, passa o antibiótico e a pessoa volta a estar continente novamente. Perfeito. Eu vou me preparar para dar o recado. Num determinado momento, você se confundiu, mas você disse perda de memória. Essas infecções recorrentes, que muitas vezes acontecem com o idoso, não podem provocar a falha da memória? Sim. Explica um pouquinho pra gente. Sim, também. Foi por isso que eu me confundi, porque infecção urinária é uma das causas de perda de memória, sim, de declínio cognitivo. Mesmo a pessoa que é portadora, por exemplo, de doença de Alzheimer, se tiver uma infecção urinária, a doença de Alzheimer piora tremendamente. Ou seja, há um declínio muito grande disso. Então, é importante saber que, por exemplo, na doença de Alzheimer não existe uma piora súbita. Tem piora súbita, alguma coisa está acontecendo e uma dessas coisas pode ser infecção da urina. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre esse envelhecimento saudável, que é tudo o que a gente quer, como fazer isso com segurança, né? Fazer esse acompanhamento. O doutor já falou que é imprescindível fazer atividade física, se movimentar, né? Deixar para lá os maus hábitos, o sedentarismo. Aproveita que dá tempo de você participar do programa. Mas antes de voltar para o bate-papo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar aquela super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que sempre acompanham o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui no Shopping do Povo para trazer aquela dica especial para vocês.
Hoje eu estou aqui com um livro que tem mensagens inspiradas que vão abençoar a sua vida, para você que está passando por algum momento difícil, para você que está triste, para você que está se sentindo assim, eu estou tão desanimado, está me faltando a fé neste momento. O livro se chama Do Coração de um Pastor. Ele traz várias mensagens que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida, que vão mudar aquilo que você está sentindo neste momento. Se você está precisando desta boa palavra de Deus, pode ler este livro, porque ele tem vários versículos e uma excelente explicação para várias situações da sua vida. E esse livro está aqui conosco no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô, mas você também encontra no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje. Espero você aqui no Shopping do Povo e todos os telespectadores também. Convite aceito, dona Eliana. Obrigada pelos recadinhos todos os dias, pelas essas dicas preciosas todo dia aqui no Consulta ao Doutor. Volto a conversar com o Dr. Norton Sayeg, médico geriatra. Vamos falar um pouquinho de Alzheimer, doutor? Vamos embora. Muita gente busca o geriatra quando já há os sintomas de Alzheimer. Sim. O primeiro sintoma que chama mais atenção é a perda de memória. Sabe, eu trabalho com essa doença há mais de 40 anos. Antigamente, esses doentes chegavam no consultório e quando a gente perguntava, mas há quanto tempo ele tem problema de memória? A resposta era invariavelmente mais de 4, 5 anos. Uau. Hoje em dia isso melhorou muito. As pessoas estão trazendo antes, mas ainda é coisa de anos. Porque na verdade, esse progredir poderia ter estar acontecendo ou ter acontecido em consultório, né? Então, de uma consulta para outra, sim, você podia notar isso, por exemplo. Até porque os médicos, até bem pouco tempo atrás, eu diria até 15 anos atrás, tá, ficavam vendidos porque não tinham instrumentos para poder enfrentar essa queixa. Isso é do envelhecimento, isso, sim, é assim mesmo, vamos convivendo com isso. Coisa que não é verdade, é o primeiro sinal de perda de memória. Se perdeu, não conseguiu voltar para casa, está queimando a comida, coisa que não fazia antes. A receita não está ficando tão gostosa como ela fazia na macarronada do domingo, né? Está sendo repetitiva, te conta uma história, daqui a pouco te conta a mesma história de novo. Te pergunta as horas, você responde, te pergunta novamente isto. Isto são sintomas que podem ser Alzheimer, mas podem ter outras causas também. Quer ver uma causa? Depressão. A depressão leva à perda de memória. Você vai e trata a depressão com um comprimido por dia, pronto, a memória volta. Você falou do remédio, mas no caso de depressão, por exemplo, se precisar medicar, medica. Sim, sem dúvida nenhuma. Traz muito mais benefício, claro, né? Claro que sim. Diferente do remedinho para dormir, né? Não, de jeito nenhum. Perfeito. Agora, às vezes chega no consultório, tá com problema de memória, doutor, tá falando bobagem, tal, não sei o quê, e só sossega quando toma o remédio para dormir. Então ele toma um remédio para dormir? Toma sim. É esse o remédio que está causando toda a perda de memória. Confusão. Então falam, Dr. Norton curou o Alzheimer do meu pai. Curei coisa nenhuma. Alzheimer não tem cura. Eu retirei o remédio que estava levando à perda de memória e ele voltou a ser o que ele era. Eu mesmo já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Não tem cura, a gente sabe, mas o fulano curou. A gente consegue estabilizar. Tá. Antigamente, para você ter uma ideia, há 25, 30 anos atrás, quando se fazia o diagnóstico de Alzheimer, esses pacientes morriam em média em 5 anos após o diagnóstico. Eu tenho pacientes com 25 anos de evolução e estão lá com o seu Alzheimer, convivendo com o seu Alzheimer, porém controlados. Então é importantíssimo saber que existem doenças incuráveis, mas não existem doenças intratáveis. Tem tratamento. E o tratamento é feito com medicamentos e também
com a reabilitação neuropsicológica, feita especialmente com psicólogos treinados nesta matéria, são neuropsicólogos, e a musicoterapia, que também ajuda tremendamente. A gente não sabe porquê, mas a memória musical é uma das últimas que se perde, e a gente consegue muita coisa manejando o paciente desse tipo. O convívio social, mesmo com a família, pode ficar muito abalado, né? Com essa perda de memória, repetição, o próprio diagnóstico do Alzheimer. Parece, né? O que a gente observa, que o idoso vai meio que embotando. Ele vai ficando cada vez mais introspectivo, falando menos. Tem algo que se possa... Você falou da música. Algo que possa melhorar isso? Um encontro, por exemplo, da terceira idade, de amigos de antes? Olha, claro que tem. Por exemplo, se ele está mais retraído, se ele está mais embotado, ele pode estar com uma depressão associada. Perfeito. Você vai e trata a depressão e ele melhora tremendamente. O Alzheimer está lá. Porque Alzheimer é perda de célula cerebral. É como as pessoas erroneamente chamam de o vovô está esclerosado, né? E não tem nada a ver com vaso sanguíneo. Tá. É a perda, a morte de célula cerebral. E tem tratamento. É curioso como alguns termos vêm para estigmatizar, né? Então, você falou do esclerosado, esse termo que se usa, que não tem absolutamente nada a ver. Então, alguns falam esquizofrênico, quando na verdade não se trata da esquizofrenia. Olha, você me lembrou uma coisa tão importante, Denise. Veja, eu recebo muito no consultório, porque na doença de Alzheimer pode acontecer, e acontece com muita frequência, a agressividade. Ele perde a crítica, o paciente. Então ele acaba xingando, acaba até a agressão física. E isso pode acontecer, mas tem tratamento, minha gente. Mas acontece que o tratamento, se não for bem dosado, se não for na dose exata, que é uma coisa de ajuste, não existe uma dose, uma receita de bolo. É à medida que você vai medicando e ele vai melhorando, ou ele não vai melhorando, você aumenta a dose. Mas chega no limite de dopar o paciente, de manter ele sedado, dormindo 20 horas por dia. Gente, isso não é normal. É um comportamento absolutamente anormal. Ele pode estar desidratado porque ele está com sede e não sabe dizer que ele precisa Causa de até água. Confusão mental, piora, né? Piora a confusão mental, e a desidratação piora ainda mais a confusão mental. Medicamentos para tratar a confusão mental podem piorar a agitação. E aí o que o médico desavisado faz? Ele aumenta a dose do remédio para tirar a agitação. E tem uma coisa chamada efeito paradoxal. Em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Então, entra o paciente no meu consultório, às vezes eu não preciso nem fazer diagnóstico, andando que nem um robô, durinho, como um robozinho. Nós chamamos o paciente robotizado pela medicação. Porque a família também quer que ele pare de ser agressivo, a gente entende isso, mas tudo isso tem que ser feito com muita arte. Eu costumo dizer que prescrição em geriatria não é farmacologia pura, que você estuda num livro chamado Robbins, aí, que todo médico conhece. É uma arte, e essa arte tem que ser exercida em conjunto com os familiares, que são os seus aliados, para te passar a informação correta e, dessa maneira, garantir dignidade e qualidade de vida para esse cidadão. Doutor, algumas situações como as quedas podem acontecer já em pacientes que têm Alzheimer ou não, mas idosos da mesma forma, piora a situação. Então, você tem uma internação, você tem uma cirurgia, você tem uma outra coisa ali para lidar. E veja bem, que o paciente, se tiver Alzheimer ou qualquer tipo de demência senil, ele não vai lembrar o que aconteceu. Então, é um pós-operatório também complicado, porque ele pode querer levantar, ele esqueceu que ele operou. E ele vai ficar muito confuso, né? Mas falando em queda, a casa é uma verdadeira armadilha cheia de pequenas
inseguranças. Então, você vai notar na sua casa hoje, Denise, quando você voltar para casa, abre a porta e fala, espera um pouquinho, deixa eu entender o meu ambiente aqui. E você vai detectar vários riscos, especialmente para quem é frágil. É o maldito tapetinho do lado da cama, que funciona como um skate para o idoso, que levanta à noite para urinar, que ele tem necessidade. Como está frio, ele está usando uma meia. Ele lustrou a casa o dia inteiro porque não tinha o que fazer, colocou o tapetinho, na hora que ele levanta, cai, quebra a perna. 40% dos pacientes têm sequelas, com uma cirurgia extremamente grande, agressiva, traumática, com dores muito grandes que levam o médico a ter que medicar isso com sedativo e isso piora a confusão mental. Enfim, é uma cascata de coisas que, se você não pensar tudo, caso por caso, momento por momento, etapa por etapa, você acaba tropeçando e, em vez de ajudar, você acaba prejudicando. Casa segura, né? A casa precisa estar adaptada para quem mora nela. Aliás, para qualquer pessoa, porque você falou para eu observar, eu sei que na minha casa tem as armadilhas, eu tenho um cachorrinho, ele deixa os brinquedos espalhados, ele mesmo. Se a gente não dá prestando atenção, periga a gente tropeçar nele, né? Agora, imagina para o idoso, que pode não ter a mesma agilidade, né? Então, esse cuidado de ter a casa adaptada e, conforme você falava das quedas, o banheiro é fundamental para qualquer pessoa. Por que não colocar em casa? É o primeiro lugar de acidente, sabia? Banheiro. O segundo é a cozinha. Outra coisa fantástica que se tem em hotéis, em hospitais, principalmente, é o telefone no banheiro, né? Porque é ali que você passa mal. Sim. E eu vi uma propaganda de vocês aqui com um celular que tem um botão de alarme, né, que avisa a família. Sim. E isso é fundamental. E todos nós deveríamos ter isso. Outra coisa que as pessoas não têm é o endereço colocado na carteira. Perfeito. Eu falei sobre isso essa semana aqui no programa. Aí o paciente com Alzheimer se perde, você vai no Facebook, você vê, você se perdeu e tal. Se ele tivesse um telefone dizendo, olha, papai tem problemas de saúde, por favor, em caso de emergência, ligue para tal. Ah, ele não consegue ficar com isso. Costura na roupa, sabe? Pensa uma maneira, usa o bom senso, usa a criatividade. Um colarzinho, aquela chapinha, pulseirinha, né? Uma pulseirinha. Facilita demais. Mas facilita demais. Segurança. Eu já vi tanta tragédia por falta desse recurso simples. O idoso que sabe que tem alguma alergia medicamentosa, que pode dar entrada no hospital sozinho e por conta de falta da lembrança, da memória, não vai conseguir reportar isso. Todo tem dia no que Face andar você vê isso. Eu vejo. Todo dia. Então, avisar, né? Deixá-lo avisado, porque por mais que a gente fique, às vezes, tentando tomar ali do idoso, se ele tem uma demência senil, não dá para garantir, né? Não dá para confiar que ele vai saber replicar. Com o estresse que ele vai sentir, que no começo ainda vai lembrar até do telefone. Isso. Mas pelo estresse de estar perdido, estar com pessoas estranhas, acaba dando o tal do branco e não lembra mesmo. Doutor, tem algumas situações que acontecem nas famílias de quem tem alguém com Alzheimer que a pessoa não sabe como lidar, a família não sabe como lidar. Então, vou imaginar aqui um idoso que sempre repete, que está buscando, cadê minha carteira? E, de repente, ele não tem mais a carteira, porque ele não anda mais com a bolsa ou não tem mais esse hábito, porque ele está dependente de algum familiar ou do cuidador. Os documentos dele não estão mais no poder dele. Mas ele sempre quer a carteira, por exemplo. Aqui é só um exemplo, tá? Pode ser a chave de casa, de uma casa, de um carro. Como é que faz nessas? Dá uma chavinha qualquer, né? A gente sabe que não é seguro deixar a chave na porta, né? Que pode sair, depois não sabe voltar. Mas como que responde a essa demanda do idoso? Porque você não vai entrar no embate ali, não, né? Olha, Denise, eu tenho 8 livros escritos e 6 deles são a respeito desse assunto. Ou seja, a respeito de Alzheimer e como manejar o cotidiano do portador de doença de Alzheimer.
Então, por exemplo, você citou o caso do carro. Tirar o carro da mulher não é tão difícil. Tirar o carro de homem, que é o símbolo da independência, é muito difícil. Então a gente usa artifícios, a gente conversa com a família e tem que fazer o que nós chamamos de mentira branca. Falar, olha, o carro quebrou, está na oficina, a peça não chega, deu problema, teve que ir para a fábrica. E pela própria doença, se é que a gente pode achar que isso é um benefício, ele acaba se esquecendo disso depois de um determinado tempo. Problema de chave de casa, isso é muito comum. E não custa nada você dar uma chave que não sirva para nada, entendeu? Pelo menos você substitui. Problema de dinheiro, eu já vi. E essas soluções não fui eu que inventei. Isso daí eu aprendi com familiares que inventaram, que viveram a situação. Sim. E inventaram soluções. Uhum. Por exemplo, queria dinheiro. A moça foi numa loja aí que vende notas antigas, que não tem mais valor nenhum, em réis, e deu um bolo de dinheiro para ele, mas que não tem valor nominal nenhum. E ele ficou super satisfeito, contente com isso. Parece que acalma, então, né? Eu tenho um site na internet, se você me permitir, por favor. Que é alzheimermed.com.br, que tem as informações desde as mais científicas a respeito da doença, até um capítulo totalmente voltado para como cuidar do paciente em casa. Que maravilha. Até como dar banho, até como orientar aqueles pacientes que não querem tomar banho de jeito nenhum. Então tem algumas histórias engraçadas, né, anedóticas, mas ao mesmo tempo ilustrativas, e eu espero que possa ajudar de alguma maneira. Então é alzheimermed.com.br. Se você não conseguiu anotar, me pergunta lá nas redes sociais que eu passo. Informação nunca é demais, né, doutor? Nunca é demais. Tudo que a gente puder agregar, e essa troca também das famílias, né? Como elas resolveram os problemas que deram origem até a um livro seu, né? Como, por que não, né, fazer essa troca? Não só os livros, né? Porque são 6 livros escritos. Mas eu fundei a Associação Brasileira de Alzheimer para os familiares. Foi uma ONG, né? Não tem finalidade lucrativa. Eu fundei para passar para os familiares. Graças a Deus, hoje em dia é um sucesso, organizado em todas as grandes cidades de São Paulo e do Brasil, na realidade, onde eles passam palestras informativas e as pessoas trocam informações. O que eu costumo dizer, eu inventei aí um binômio, que a solução para a doença de Alzheimer é solidariedade com informação correta. São essas duas coisas que fazem a diferença na qualidade que você vai dar no tratamento dessa doença, que não deixa de ser uma tragédia. Quem está em casa pode te mandar o e-mail? Claro que sim. Então é nortonsaieg@uol.com.br. nortonsaieg@uol.com.br. E tem um telefone que é 11 97299-1494. 97299-1494 é um telefone de WhatsApp que você entra em contato também. É o meu telefone. Perfeito. Ok? Perfeito. Doutor, eu adorei. Nós já conversamos aqui durante o intervalo. Você está mais do que convidado a voltar. Obrigado. É tudo que a gente quer, envelhecer bem, né? Da próxima vez, se puder, traga os livros para a gente mostrar e falar também um pouquinho sobre eles. E a gente fala mais sobre a ONG também, do Alzheimer. Vou ficar feliz de poder divulgar esse trabalho seu também. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com você. O privilégio foi meu de poder te entrevistar, viu, doutor? Muito obrigada, foi muito fácil. Obrigado. Aprendi muito aqui hoje. Obrigada, também. viu? Muito boa tarde para você. Sensacional, né? Você adorou? Sobre qual tema você quer que o doutor fale da próxima vez que ele estiver aqui? Porque ele vai voltar e não vai demorar, tá bom? Fiquem com Deus, aproveitem demais o final de semana, curtam a família. Te vejo na segunda. Tchau!